Eu queria começar perguntando o que é o refluxo gástrico? O refluxo ele consiste, né, no desenvolvimento, né, do retorno do ácido do estômago para o esôfago, né, por isso que chama doença do refluxo gastroesofágico. Né? Então, ou seja, quando o paciente tem alguma comorbidade, alguma incompetência da transição do esôfago para o estômago, né, às vezes o aumento da pressão intraabdominal devido ao excesso de peso, né, faça às vezes com que esse ácido do estômago retorne para a região do esôfago, né, podendo desencadear vários sintomas, né, como o Serginho se expôs aqui, como azia, queimação, né, às vezes até mesmo a regurgitação, que é aquele até na garganta, né, que é um queimor às vezes na garganta. Isso pode acontecer. Você falou até só isso aqui, só porque ele comentou um negócio, Serginho. Você falou do peso, mas não necessariamente isso. Tem outras coisas que podem levar ao refluxo gástrico? Sim. Até mesmo isso, né? Uma incompetência, por exemplo, do esfíncter esofagiano inferior, né? Por várias causas, né? Às vezes alimentar, né? Vários alimentos nocivos, né? Para esse esfíncter, como café, o chocolate, bebida alcoólica, né? Bebidas gasificadas, condimentadas, né? Então, esses todos fazem com que esse esfíncter, que é uma válvula muscular, né? Ela às vezes fica incompetente, então ela fica como se fosse relaxada, né? Então aumenta. Ele volta. Isso, então facilita com que esse refluxo retorne, né? Esse ácido retorne do estômago para o esôfago, causando vários sintomas. Doutor, é muito comum a gente ouvir falar do refluxo em crianças, mas também a gente ouve falar em adultos. Qual é a relação entre essas questões? Apareceu, desenvolveu ali quando criança, se bem tratado nunca mais volta, ou pode voltar, ou se nunca apareceu, quando que aparece na vida de um adulto o refluxo? Sim, tem um refluxo que a gente também chama de refluxo fisiológico, né, que é do recém-nascido, né? Às vezes por o tipo de alimento que ele ingere, né, alimentos muito líquidos, né? Então dependendo da posição que você deixa, às vezes o neném, esse líquido pode refluir, né? Às vezes essa válvula ainda não está tão competente ainda, né? Isso às vezes com 3 meses a 6 meses de idade, esse refluxo às vezes já se resolve. É um certo amadurecimento ali do aparelho digestivo dele, né? E da própria alimentação, né? Então a criança que sai, às vezes a exclusividade do leite materno até os 6 primeiros meses, né? Só por ser líquido, né? Então tem uma facilidade maior, às vezes, do refluxo, dependendo da posição que você coloca, às vezes, o neném. Por isso que é recomendado, às vezes, até depois dessa alimentação. Com calcinha assim no berço, colocar assim de lado, mas é pelo lado esquerdo, não é isso? Isso, às vezes até após alimentar, você manter a criança em posição erétil, né? Por um tempo um pouquinho maior. Isso. Não só aquele tempo, só de arrotar e pronto, mas ali manter mais um tempinho, isso, né? Pelo menos uns 30 minutos. Aí, se isso foi bem tratado, ele pode voltar lá na frente, ocasionalmente, ou não, ou se na fase adulta, como que aparece, como que se desenvolve? Geralmente esse refluxo fisiológico ele se resolve, né? Igual eu coloquei aqui, dentro dos 3 primeiros meses a 6 primeiros meses, né? E esse refluxo que às vezes vai vir a desencadear, né? Pode ter vários fatores. Um deles é comportamental, né, em relação principalmente a deitar, às vezes, pós-alimentar, né? Então você deve esperar pelo menos de 60 minutos a 2 horas depois que você alimentou para você se deitar. Alimentos, às vezes você se alimenta em grande quantidade, né? Isso tudo faz com que essa válvula ela permaneça, às vezes, por um tempo maior aberta. Né? Então essa válvula, na hora que você alimenta, ela abre, né, para o alimento passar do esôfago para o estômago. E após essa passagem, a tendência dela já é fechar fisiologicamente. Então às vezes a persistência dessa válvula aberta por alguns tipos de alimentos também, né, como eu coloquei já aqui, o que é o café, né, bebida alcoólica, chocolate quente, né, isso tudo faz com que essa válvula às vezes permaneça por um tempo maior aberta. Então propicia às vezes o refluxo mesmo. O refrigerante também é um veneno, né? Bebidas gasificadas, sim. Coisas, eu vi biscoitinhos, as bolachinhas. Nossa, as bolachinhas. Por isso que até alimentos não é gordurosos, né, doces, né, todos esses alimentos fazem com que essa válvula às vezes permaneça por um tempo maior. Então não é recomendável esse leitinho ali na hora de dormir, aquele chocolate quente na hora de dormir, não é recomendável. Não é recomendável, né, você deitar, né, após se alimentar, de qualquer espécie, né. Entendi. Lógico que tem outras causas também, causas patológicas, né, como que, muitos já devem ter ouvido falar da hérnia de hiato, né, que é às vezes é uma projeção do estômago, né, para dentro do tórax, né. Então, ou seja,
a transição ali do tórax para o abdômen, a gente tem uma região que a gente chama de diafragma, né? Então ali tem a região dos pilares diafragmáticos, onde passa o esôfago para o estômago. Então, às vezes, o estômago ele pode herniar para dentro do tórax, né? E isso faz com que essa válvula fique incompetente. Então, a causa do refluxo, nesse caso, seria, às vezes, patológico, que seria essa herniação, né? Que é a hernia de O estresse também pode auxiliar, porque às vezes tem pessoas que vai chegando perto do período de férias, o refluxo começa a vir. Me fala sobre essa ligação. O estresse está mais correlacionado ao aumento da acidez gástrica, né? Então, o estresse faz com que aumente a acidez gástrica. E esse ácido com pH mais baixo, né, quando ele reflui para o esôfago, né, o esôfago ele não está preparado para receber esse ácido. Então, por isso que dá, às vezes, uma esofagite, né, e esses sintomas todos relacionados a essa agressão do ácido no estômago, no esôfago. Né? Então, o estresse faz isso, com que aumente a acidez gástrica. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.